Trechos do Evangelho de Barnabé encontrado em uma Bíblia na Turquia. Judas entrou impetuosamente diante de todos no aposento de onde Jesus havia sido levado. E os discípulos estavam dormindo. Ao que o maravilhoso Deus agiu maravilhosamente, de tal modo que Judas foi tão mudado em palavras e em face a ser como Jesus que acreditávamos que ele era Jesus. E ele, tendo-nos despertado, estava procurando onde o Mestre estava. Ao que nos maravilhamos e respondemos: Tu, Senhor, és nosso Mestre, você já se esqueceu de nós. E ele, sorrindo, disse: Agora vocês são tolos, que não me conhecem, eu sou Judas Iscariotes. E enquanto ele dizia isso, os soldados entraram e impuseram as mãos sobre Judas, porque ele era em todos os sentidos semelhante a Jesus. Ouvimos o ditado de Judas e, vendo a multidão de soldados, fugimos para o outro lado. E João, envolvido num pano de linho, acordou e fugiu, e quando um soldado o agarrou pelo pano de linho, ele deixou o tecido de linho e fugiu nu. Porque Deus ouviu a oração de Jesus e salvou os 11 do mal. Os soldados pegaram Judas e amarraram-no, e ele começou a escarnecer. Porque ele negou sinceramente que ele era Jesus, e os soldados, zombando dele, disseram: Senhor, não temas, pois viemos a ti para fazer-te rei de Israel, te amarramos porque sabemos que recusas o reino. Judas respondeu: Agora vocês perderam seus sentidos. Vós vieste a Jesus de Nazaré com armas e lanternas como ladrão, e amarraram a mim que te guiarão, para me fazerem rei. Então os soldados perderam a paciência e, com golpes e pontapés, começaram a zombar de Judas e levaram-no furioso a Jerusalém. João e Pedro seguiram os soldados de longe, e afirmaram àquele que escreveu que viram todo o interrogatório que foi feito de Judas pelo sumo sacerdote e pelo conselho dos fariseus, que estavam reunidos para entregar Jesus à morte. Quando Judas falou muitas palavras de loucura, de modo que cada um estava cheio de risos, acreditando que ele era realmente Jesus, e que era por medo da morte ele estava fingindo loucura. Ao que os escribas ataram os olhos com mordaça, e zombando dele disse: Jesus, profeta dos Nazarenos, pois assim os chamavam os que criam em Jesus, diz-nos, quem foi que te feriu? E eles o golpearam e cuspiram em seu rosto. Quando chegou a manhã, reuniu-se o grande conselho de escribas e anciãos do povo. E o sumo sacerdote com os fariseus buscou falso testemunho contra Judas, acreditando que ele era Jesus, e não acharam o que procuravam. E por que eu digo que os principais sacerdotes acreditavam que Judas era Jesus? Todos os discípulos, com aquele que escreve, creram nisso, e mais, a pobre mãe virgem de Jesus, com seus parentes e amigos, acreditava nisso, de modo que a tristeza de cada um era incrível. Como Deus vive, aquele que escreve esqueceu tudo o que Jesus havia dito, como ele deveria ser levantado do mundo, e que ele deveria sofrer em uma terceira pessoa. E que ele não morreria até perto do fim do mundo. Por isso ele foi com a mãe de Jesus e com João até a cruz. O sumo sacerdote fez com que Judas fosse trazido diante dele preso, e perguntou-lhe sobre seus discípulos e sua doutrina. Ao que Judas, como se estivesse fora de si, não respondeu nada com lógica. O sumo sacerdote então invocou o nome do Deus vivo de Israel para que ele lhe dissesse a verdade. Judas respondeu: Eu lhe disse que sou Judas Iscariotes, que prometeu entregar em vossas mãos Jesus, o Nazareno, e vós, pela arte que não conheço, vós estáis fora de si, pensam que eu sou Jesus. Respondeu o sumo sacerdote: Ó perverso sedutor, enganaste a todo o Israel, começando desde a Galileia até Jerusalém, aqui, com a tua doutrina e falsos milagres. Pensas agora em fugir ao castigo merecido que te faz fingir estares zangado. Como Deus vive, não escapareis. Havendo dito isto, ordenou aos seus servos que o ferissem com bofetadas e pontapés, para que o seu entendimento o voltasse à sua cabeça. O escárnio que ele sofreu então nas mãos dos servos do sumo sacerdote é crença passada. Pois eles zelosamente inventaram novas invenções para dar prazer ao conselho. Então, eles o vestiram como um rei e assim o amarraram suas mãos e pés, o que teria movido os próprios cananeus à compaixão, se tivessem contemplado essa visão.
Mas os principais sacerdotes e fariseus e os anciãos do povo tinham seus corações tão exasperados contra Jesus que, acreditando que Judas era realmente Jesus, eles se deleitaram em vê-lo assim tratado. Depois o levaram para o governador, que amava secretamente a Jesus. Ao que ele, pensando que Judas era Jesus, o fez entrar em seu quarto, e falou com ele, perguntando-lhe por que motivo os principais sacerdotes e o povo o haviam entregue em suas mãos. Judas respondeu: Se eu te disser a verdade, tu não acreditarás em mim, pois por acaso tu és enganado quando os principais sacerdotes e os fariseus também estão enganados. O governador respondeu, pensando que ele queria falar sobre a lei. Agora não sabes que não sou judeu. Mas os principais sacerdotes e os anciãos do teu povo entregaram-te nas minhas mãos, portanto nos diga a verdade, para que eu possa fazer o que é justo. Porque tenho poder para libertar-te e para te matar. Judas respondeu: Senhor, acredite em mim, se me matares, farás um grande erro, pois matarás uma pessoa inocente, visto que sou Judas Iscariotes, e não Jesus, que é um mago, e pela sua arte me transformou. Quando ele ouviu isso, o governador ficou muito maravilhado, de modo que ele tentou colocá-lo em liberdade. O governador, portanto, saiu e sorrindo disse: No caso, pelo menos, esse homem não é digno de morte, mas sim de compaixão. Este homem disse o governador, que ele não é Jesus, mas um certo Judas que guiou os soldados para prender Jesus, e ele disse que Jesus, o Galileu, por sua magia de arte o transformou. Portanto, se isso for verdade, seria um grande erro matá-lo, visto que ele era inocente. Mas se ele é Jesus e nega que ele é, seguramente ele perdeu o seu entendimento, e era ímpio matar um louco. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo, com os escribas e fariseus, clamaram com gritos, dizendo: Ele é Jesus de Nazaré, porque o conhecemos, porque, se ele não fosse o malfeitor, não o teria dado em suas mãos. Nem ele é louco, mas bastante maligno, pois com este álibi ele procura escapar de nossas mãos, e a sedição que ele provocaria se ele escapasse seria pior que a primeira. Pilatos, para tal era o nome do governador, a fim de se livrar de tal caso, disse: Ele é Galileu, e Herodes é rei da Galileia, por isso não me pertence julgar tal caso, ele a Herodes. Assim levaram Judas a Herodes, que por muito tempo desejara que Jesus fosse à sua casa. Mas Jesus nunca esteve disposto a ir à sua casa, porque Herodes era um gentio, e adorava os deuses falsos e mentirosos, vivendo à maneira dos gentios impuros. Agora, quando Judas havia sido levado para lá, Herodes lhe pediu muitas coisas, para as quais Judas deu respostas não ao propósito, negando que ele era Jesus. Então Herodes escarneceu dele, com toda a sua corte, e fez com que ele vestisse branco como os tolos estão vestidos, e mandou-o de volta a Pilatos, dizendo-lhe: Não fale em justiça ao povo de Israel. E esse Herodes escreveu, porque os principais sacerdotes e escribas e os fariseus lhe haviam dado uma boa quantia de dinheiro. O governador, tendo ouvido que isso era assim de um servo de Herodes, a fim de que ele também pudesse ganhar algum dinheiro, fingiu que desejava colocar Judas em liberdade. Ao que ele fez com que ele fosse açoitado por seus escravos, que foram pagos pelos escribas para matá-lo sob os flagelos. Mas Deus, que havia decretado a questão, reservou Judas para a cruz, a fim de que ele pudesse sofrer aquela morte horrível a qual ele havia vendido outro. Ele não permitiu que Judas morresse sob os flagelos, apesar de os soldados terem o açoitado tão gravemente que seu corpo choveu sangue. Então, em escárnio, eles o vestirão com uma velha veste roxa, dizendo: É apropriado ao nosso novo rei vesti-lo e coroá-lo. Então eles juntaram espinhos e fizeram uma coroa, como os de ouro e pedras preciosas que reis usam em suas cabeças. E esta coroa de espinhos colocou sobre a cabeça de Judas, colocando na mão uma cana para cetro, e eles o fizeram sentar em um lugar alto. E os soldados vieram antes dele, inclinando-se em escárnio, saudando-o como rei dos judeus. E eles estenderam as mãos para receber presentes, como novos reis estão acostumados a dar, e nada recebendo feriram a Judas, dizendo: Agora, como és coroado rei insensato, se não retribuires os teus soldados e servos. Os principais sacerdotes,
com os escribas e fariseus, vendo que Judas não morreria pelos flagelos, e temendo que Pilatos o libertasse, fez uma oferta de dinheiro ao governador, que, tendo-o recebido, deu Judas aos escribas e fariseus como culpados até a morte. Ao que eles condenaram 2 ladrões com ele até a morte da cruz. Então, eles o levaram ao Monte Calvário, onde costumavam enforcar malfeitores, e ali o crucificaram nu, pela maior ignomínia. Judas realmente não fez outra coisa senão gritar: Deus, por que me abandonaste, vendo o malfeitor escapar e eu morrer injustamente? Em verdade eu digo que a vós, o rosto e a pessoa de Judas eram tão semelhantes a Jesus, que seus discípulos e crentes acreditavam inteiramente que ele era Jesus. Portanto, alguns se afastaram da doutrina de Jesus, crendo que Jesus havia sido um falso profeta e que, por magia de arte, fizera os milagres que fazia, pois Jesus dissera que não morreria antes do fim do mundo, pois naquele momento ele deveria ser tirado do mundo. Mas aqueles que permaneciam firmes na doutrina de Jesus estavam tão envolvidos com a tristeza, vendo-o morrer, que era inteiramente semelhante a Jesus, que não se lembravam do que Jesus havia dito. E assim, em companhia da mãe de Jesus, eles foram ao Monte Calvário, e não estavam presentes apenas à morte de Judas, chorando continuamente, mas por meio de Nicodemos e José de Arimateia, obtiveram do